Estamos iniciando o programa Jesus e Nós, e neste mês de maio iremos trabalhar a temática família. Hoje vamos conversar sobre os valores familiares na sociedade moderna. E nosso convidado é Jacques Renan, colaborador do nosso canal. Seja bem-vindo, Jacques. Quero começar agradecendo pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar, refletir sobre um tema que ele é urgente, né? Que são os valores familiares na sociedade atual. Né? Falar de família é falar da base da sociedade, né? Então, quando a gente fortalece a família, a sociedade evolui por conseguinte, né? E o contrário também é verdadeiro, infelizmente. Mas vamos conversar e vamos aprender, né? Vamos refletir sobre. Vai ser uma troca muito boa. Nos diz o Espírito Joana de Ângeles que, apesar de sabermos que a família é a unidade básica da sociedade, sua célula primeira, sua importância merece permanente vigilância e estudo de todos os segmentos da coletividade humana, de vez que, em meio aos avanços da ciência e da tecnologia, a família moderna vive um caos de natureza moral que se alastra por toda parte, em tentativas infrutíferas de extingui-la. E realmente são muitas as mudanças ocorridas no seio da família nos últimos tempos, né? Principalmente no que diz respeito às questões morais. Por isso a gente já vai perguntando para o Jacques, os valores morais estão mudando ou apenas se transformando na sociedade moderna? Bom, os valores morais, eles estão... Acho que a sensação que a gente tem é que está desaparecendo, né? Mas, na verdade, eles estão se transformando, né? Em muitos casos, sendo tensionados por novas formas de organização da vida social. Então, assim, eu fui beber ali em vários pensadores para a gente entender o que está acontecendo, né? E como eu gosto sempre de citá-lo, o Bauman, que é um sociólogo, né, filósofo polonês, ele diz assim, que nós vivemos numa modernidade líquida, ou seja, tudo ficou mais instável, inclusive a família ficou instável, né? As tradições e as referências morais ficaram instáveis, né? Então, os valores, essa sensação que os valores estão desaparecendo, na verdade, eles não estão desaparecendo, né? Eles ficaram mais frágeis e dependentes das escolhas de cada um, né? Emily Durkheim, ele explica que a gente sai de uma sociedade onde todos seguiam regras mais fixas para outra onde cada um constrói o seu próprio caminho. Então, isso aumenta a liberdade, mas também pode gerar confusão, que é o que ele chama de anomia, que é quando as pessoas não sabem mais muito bem o que é certo ou o que é errado. A gente também tem essa sensação e a gente se pergunta, né? Muitas vezes, né? Será que os valores se inverteram? Né? E aí a gente tem vários pensadores que falam sobre isso, né? Nietzsche já nos alertava, quando ele falava sobre que os valores antigos estavam perdendo força, né? E que a gente precisava reconstruir novos sentimentos para a vida. Né? O próprio Kant, ele lembra dos princípios que não mudam, como o respeito ao outro, né? Ou seja, mesmo com todas as transformações, há valores que continuam sendo fundamentais, né? Aí, nesse aspecto, eu gostei muito do psicólogo Erich Fromm, que ele traz um ponto que eu considero importante, que a sociedade atual ele tem valorizado mais o ter do que o ser. Então, com isso, os valores como amor, cuidado, responsabilidade, acabam ficando mais fracos. Então, para Fromm, o amor não é automático.
é algo que se aprende principalmente na família, né? Então, os valores não acabaram. Essa sensação aí, né? Eles estão se transformando, sim, mudando de forma, né? O grande desafio hoje é não perder aquilo que é essencial, mesmo vivendo em um mundo que ele é mais rápido, ele é individualista, né? Ele é instável. Né? E é exatamente isso que esses pensadores, né, e alguns autores espíritas também reforçam, que a família continua sendo o espaço privilegiado de formação moral. Esse é o olhar que nós deveríamos dar ênfase, né? Em um Evangelho em Família, por exemplo, destaca que a família é o núcleo básico da sociedade. Né? SOS Família, do Divaldo. Lembra que quando a família se desestrutura, toda a sociedade sofre as consequências, né? Então, qual seria assim a resposta mais objetiva? Os valores morais essenciais, como o amor, respeito, responsabilidade, solidariedade, não desaparecem, né? Eles estão se transformando, infelizmente. Eles são permanentes. O que muda é a forma como a sociedade os interpreta, como a sociedade prioriza e vivencia. Né? Então, o desafio da sociedade moderna não é a falta de valores, mas é a dificuldade de sustentá-los em um contexto onde o individualismo está em voga, né, pela rapidez e pela fragmentação, né, das relações. Então, mais do que resgatar valores, precisamos reintegrá-los conscientemente no presente, né? Especialmente nos espaços importantes que a gente pode consolidá-los, que é a família. É como você bem lembrou aí desses valores, né, que eles não acabam de maneira nenhuma. A gente lembra que nós somos criados naqueles valores tradicionais, de geração em geração, honestidade, respeito, fidelidade, fé, responsabilidade. Tudo isso fazia parte dos ensinamentos que a gente recebia, né? E aí, quais são esses valores tradicionais que permanecem importantes nos dias atuais? Quais, assim, que você destaca? Esses são importantes, não podem deixar de existir. Sim, mesmo com todas as mudanças, né, da sociedade, a, alguns valores tradicionais continuam essenciais, como esses que você comentou, né? Na visão espírita, são valores permanentes da evolução humana, né? O amor, para Kardec, né, sintetiza todo o ensinamento do Cristo, né? Que fora da caridade não há salvação. Ou seja, é o valor central da vida moral, né? O respeito, como você também falou, o respeito ao próximo. O Livro dos Espíritos fala sobre os laços de família, né? E a importância para aprendermos a viver como irmãos, né? Desenvolvendo esse respeito. Isso tem também no SS Família, do Divaldo, né? O diálogo, né? A convivência harmoniosa, também permanecem essenciais, né? Então, em Evangelho e Família também fica claro, por exemplo, que o lar é o espaço onde o espírito aprende a lidar, pelo menos deveria, a lidar com os conflitos, exercitando paciência, tolerância, compreensão. A doutrina espírita esclarece sobre isso, né? Traz um novo olhar nesse sentido para que a gente possa entender dessa forma o próprio perdão, né? Que a literatura espírita mostra que muitas relações familiares são reencontros de espíritos com histórias no passado que precisam aprender a perdoar, a ser perdoados, né? A responsabilidade também se destaca, né? Joana de Ângeles, em suas obras, fala sobre isso, ensina, né, que a família é compromisso reencarnatório, ninguém está ali na família por acaso, muito embora a gente ouça alguns dizerem assim, eu nasci na família errada. Eu digo, nasceu não. É exatamente aí que você tem que aprender, né? A educação
Outro valor, a educação moral no lar, né? É um valor central, né? Em A Família Espírita, de Ivone do Amaral Pereira. Destaca justamente que o lar é a primeira escola do espírito. E os pais são responsáveis por orientar os filhos, não apenas intelectualmente. Intelectualmente nós estamos avançando bastante, né? Mas moralmente é o que carece muito de nós, né? Esse avanço, essa evolução, e espiritualmente também. Por fim, solidariedade, vida em coletividade, né? Isso é muito importante. Então, a visão espírita reforça que o egoísmo é a raiz de muitos problemas humanos, né? E que fortalecendo os laços de família é um caminho para superar esse egoísmo, né? Para aprender sobre solidariedade, sobre é, coletividade. Então, os valores são esses, né? Amor, respeito, diálogo, perdão, responsabilidade, educação moral no lar, solidariedade, né? E eles não são apenas tradições, são fundamentos permanentes da vida. Acho É que isso. por isso permanece, apesar de tudo, né? Porque são fundamentos permanentes da vida, como você bem colocou. Mesmo diante dessas transformações que a gente observa, tanto tecnológicas como sociais. Mas a família ainda exerce o principal papel na formação de valores ou a família está em segundo plano? Sem dúvida, né, Dora? Exerce esse papel, mas hoje ela não é mais a única influência. E aí a gente precisa compreender o contexto que a gente está inserido, né? Mas na visão espírita é muito claro isso, né? Allan Kardec, ele ensina, né? Que o lar é a primeira escola do espírito, né? A gente falou sobre isso. A própria Ivone, em A Família Espírita, ela reforça que é no ambiente familiar que a criança ela forma a sua base espiritual, né? A própria doutrina mostra que a família não é uma casa, né? Enfim, família é um reencontro, né, de espíritos com necessidades evolutivas, né, a maioria das vezes com vínculos do passado, justamente para aprenderem mutuamente, né? Por isso o papel da família vai além da convivência, né? Na verdade é um laboratório de evolução. Joana de Ângeles também fala sobre isso, né? A escola das almas, ela até se refere assim, é a escola das almas, a família. Ou seja, onde se desenvolvem os valores, né? Os valores que nós já falamos aqui, paciência, respeito, renúncia, né? Então, por isso que Divaldo fala em SOS Família, né, que se a família fragiliza, a sociedade inteira sofre as consequências, né? Então, a sociedade ela não está lá fora apresentando problemas e aqui dentro da minha família está tudo bem, não, né? Ou seja, a sociedade é um reflexo da família. Por outro lado, a gente precisa reconhecer, como eu disse no início, essa realidade atual. Outras instituições também influenciam fortemente a formação dos valores, né? A escola é uma instituição que influencia, redes sociais influencia, a mídia influencia, grupos de convivência influenciam. Então, o problema é que essas influências, muitas vezes, elas são rápidas, né? Elas são fugazes e, na maioria das vezes, superficiais e até contraditórias. Então, é por isso que o papel da família, ele nunca foi tão importante. Na verdade, ele se torna ainda muito mais importante. Não porque ela, não porque ela seja a única influência, é óbvio, a gente está falando sobre isso, mas porque é a mais profunda, é a mais duradoura, né? Então, o que a criança ela aprende no lar, em casa, né? Por exemplo, pelo afeto, pela convivência,
tende a marcar a sua vida de forma muito mais intensa do que qualquer conteúdo externo, né? Então, no livro Evangelho e Família, é no lar que o indivíduo aprende a viver em sociedade, a lidar com suas emoções, né? Então, resumindo, família continua sendo o principal espaço de formação dos valores. Agora, na minha perspectiva, pelas fontes que eu bebi aqui, é muito mais, né? Mas hoje ela se divide, e até por isso a gente precisa dar ênfase em valorizar a convivência em família, né? E é exatamente por isso que esse papel é muito mais decisivo, porque o mundo ele pode até ensinar, né? Que a gente ouve, né? O mundo educa, a vida é uma escola, e é bem verdade, mas é na família que o ser humano aprende quem ele é, né? E aí, porque aí traz uma série de responsabilidades, de conexões, enfim, deveria ser aquele local onde a gente deveria cuidar, né? Porque a gente cuidando da família, certamente a gente está cuidando da sociedade, do mundo, né? Não faz muito tempo que a educação no lar se dava portas adentro, né? Hoje, o jovem, ele não convive mais, desde até mesmo a criança, muito cedo ela já sai de casa para essa relação com outros amiguinhos na escola, as crianças estão saindo cada vez mais cedo de casa, os pais também estão cada vez mais fora de casa, e aí o que acontece na realidade é que está havendo toda essa contribuição externa que antes não tinha. Porque mesmo portas adentro, as tecnologias já estão dentro do lar também, né? E a gente vive um tempo em que as redes sociais quase que direcionam nossas vidas, né? Os jovens vivem mergulhados nessa tecnologia, a visão do mundo deles é totalmente diferente da nossa, de não tanto tempo atrás, muito centrados nas redes sociais, no que ela está ali colocando, né? E aí, como é que essas redes sociais influenciam os valores das nossas gerações, das novas gerações? É como você falou, Dora, tem hoje um impacto profundo na formação dos valores dessas novas gerações, né? E esse impacto ele é ambivalente. Como assim? Ele pode construir, mas também pode distorcer, né? Então, a gente precisa entender que as redes sociais se tornaram um dos principais ambientes de socialização. Antes, os valores eram transmitidos principalmente pela família, escola, religião. Hoje, crianças e jovens passam horas conectados, como você disse, absorvendo referências, comportamento, padrão de vida, né? Olha só, do ponto de vista psicológico, isso afeta diretamente a construção da identidade. E olha que o Eric Fromm, ele já alertava a uma tendência moderna de valorizar o ter em vez de o ser. Isso em 1800 e um pouquinho. Então, nas redes, isso aparece na busca por curtidas, aparência, status, validação externa, né? Então, outro que fala sobre o Bauman, ele fala muito sobre essas redes sociais, né? Ele ajuda a gente a entender esse fenômeno. Ele diz assim que as relações são mais superficiais, são mais imediatas e descartáveis. Isso pode enfraquecer valores como compromisso, como paciência e profundidade nos vínculos, né? Na visão espírita, o problema central não é a tecnologia em si, mas o uso sem a consciência moral. Então, a doutrina espírita ela ensina que o ser humano ele está em constante influência do meio. Se o ambiente é superficial, competitivo, agressivo, isso tende a repercutir no comportamento.
né? Então, os próprios princípios que a gente acabou de reforçar, de falar aqui, acaba que reforçando o lar como o espaço de formação sólida de valores, né? Porque o mundo externo, hoje ampliado pelas redes, pelas tecnologias, nem sempre vão oferecer referências que são equilibradas, né? Então, os impactos das redes sociais, dos valores, superficialização das relações, busca de validação externa, imediatismo, comparação constante, relativização de valores, né? Tudo parece válido, dependendo do contexto da opinião, né? Então, a gente também precisa falar do lado positivo, né? A gente Sim. tem acesso ao conhecimento com as redes sociais. A gente tem contato com diferentes culturas. Nunca a gente teve acesso a tanto conhecimento, com tantas culturas, assim, com facilidade, com rapidez, com a disseminação de mensagens positivas, né? Um espaço para debate, para diálogo, para aprendizado, como nós estamos utilizando aqui. Então, as redes em si não são o problema, são uma ferramenta poderosa, né? Que precisa de direção moral, né? Então, elas influenciam, sim, fortemente os valores, porque moldam comportamentos, criam referência e afeta a forma como os jovens eles percebem e se relacionam. Agora, para a gente enfrentar esse mundo externo, os valores morais são fundamentais, né? Se eu tenho a criticidade, essa capacidade de analisar aquilo que se apresenta para mim, aquilo que eu estou consumindo, se os meus valores estão ali fortes, porque eu tenho a família exercendo esse papel, sendo a base, me permitindo ter um senso crítico, né? Ou seja, valores sólidos, eu não vou ser levado a escolher determinadas situações que vão me prejudicar, que vão me enfraquecer ou fragilizar, né? Então, existe essa correlação, acho que a gente precisa falar que essa exposição, ela está potencializada justamente porque os valores morais estão enfraquecidos, né? Acho que é mais ou menos por aí. Eu concordo com você quando você fala dos benefícios da tecnologia, que são tantos, né? É mais uma questão de escolha, realmente, porque o que é para favorecer, geralmente na nossa ignorância, na nossa inferioridade, a gente vai lá e usa em sentido inferior. E, assim, esses avanços no campo das ideias, eles vêm para nos ajudar a avançar também, a melhorar, mas o que a gente tem visto, Jacques, e isso, observações de redes sociais, de convivências e tudo, é que parece que mesmo com toda essa contribuição, mesmo com todo esse avanço, permanece aí uma disposição íntima das pessoas para não aceitar pontos de vista diferentes. A gente vê muita briga em WhatsApp entre família, discordâncias por dessa natureza. Também o aumento da intolerância contra minorias, discursos de ódio, que já evoluiu tanto por que isso, né? Então, eu te pergunto, essa sociedade moderna, ela está mais tolerante ou mais intolerante? Ela está mais tolerante e mais intolerante. Esse é um paradoxo, né? A gente está aqui para tentar. Mas esse é um paradoxo. Assim, eu tentei usar aqui a doutrina espírita para explicar esse paradoxo, né? Porque, como você disse, por um lado vivemos avanços importantes, há mais liberdade, mais reconhecimento das diferenças, né? Mais abertura ao pluralismo, isso indica um progresso intelectual e social da humanidade, né? Por outro lado, ainda vemos muita intolerância nas atitudes, agressividade, polarização, julgamentos rápidos, né? E Sim. dificuldade de convivência. Então, isso revela que o progresso moral
ele não acompanha na mesma velocidade o progresso intelectual. Algo que Kardec já destacava ao afirmar que a humanidade evolui em dois aspectos, né? O intelectual e o moral. Então, na visão espírita, a raiz da intolerância está no egoísmo e no orgulho, que ainda predominam no ser humano. Como ensinam o livro dos Espíritos, né? O egoísmo é o maior obstáculo do progresso moral. É por isso que a gente está trazendo o egoísmo. Então, além disso, a convivência com as diferenças, ela não é por acaso, né? Segundo a filosofia espírita. A família e a sociedade reúnem espíritos com histórias diversas, né? Justamente para o aprendizado do respeito, da paciência, do amor, né? No SOS Família, por exemplo, quando esses valores eles não são trabalhados, a desarmonia familiar ela vai se refletir diretamente na sociedade, né? Então, Joana de Ângeles já reforça isso, já fala sobre isso, né? Ela vai além, ela diz que a gente está numa fase de transição moral, né? Ela diz assim: sabemos mais, temos mais informações, mas ainda precisamos aprender a sentir melhor e agir melhor, né? Então, a sociedade está mais tolerante no pensamento e intolerante no comportamento, porque evoluímos mais em conhecimento do que na moralidade. E aí, eu acho que a grande lição é essa: tolerância verdadeira, ela não é apenas aceitar ideias, né? É aprender a amar, a respeitar, a conviver com o outro, né? E esse aprendizado começa onde? Na família, né? Que continua sendo a nossa primeira escola de convivência, de evolução, etc. Eu acho que hoje eu vou sempre apontar para a família. Nosso tema é família, fique à vontade. Estamos aqui justamente tratando das questões que dizem respeito à família. Tem uma questão aqui que a gente precisa abordar, porque diz respeito a essa questão do consumismo, que tem trazido muito problema nas famílias, né? Os abusos, os excessos, de adultos, de jovens, de todo aquele que não sabe lidar ainda muito bem com essas possibilidades, né? E aí tem outra coisa que também contribui muito, porque a todo momento nós estamos sendo convidados a substituir felicidade por bens. Falta só dizer para nós, se você tem, você é. Se você não tem, você não é. E isso faz com que, sabe, todo mundo quer ter, eu tenho que ter aquilo que saiu agora, eu tenho que ter aquilo que o outro mostrou, que o vizinho, que o colega, que isso, que aquilo. E com isso, muitas vezes a gente vai querendo até serenar alguma ansiedade, alguma coisa assim, até a felicidade, acha que o produto, eu fico tão feliz quando eu compro. Esse consumismo, ele interfere na construção desses valores pessoais? Ah, Dora, isso aí com certeza. Isso aí é amplamente discutido, né, em filosofia, psicologia, sociologia e na própria visão espírita, né? Então, como você bem disse, o consumismo, ele não é apenas comprar coisas, né? É uma lógica de vida, né? Repara bem, é uma lógica de vida onde o valor da pessoa passa a ser medido pelo que ela possui e não pelo que ela é, né? Exatamente. O pensador, o Eric Fromm, ele diz assim, ele na verdade explica muito bem, né? Eu até já falei, ao afirmar que a sociedade moderna, ela migrou do ser para o ter, né? Ou seja, em vez de desenvolver valores como o amor, como caráter, como consciência, as pessoas passam a buscar status, aparência e reconhecimento externo, né? Outro que fala sobre isso é o Bauman.
ele afirma que a gente vive a sociedade do consumo, onde até as relações humanas elas são descartáveis, assim como produtos. Ele trata dessa forma. Então, e isso fragiliza valores, né? Compromisso, lealdade, responsabilidade. Né? Então, ele interfere o consumismo, né? Ele impacta na formação de valores. Porque, olha só, ele redefine o que é sucesso, como você bem disse. Ter mais, aparecer mais. Ele fragiliza a identidade, porque a autoestima é baseada no externo, é no que o outro pensa. Né? Ele estimula o imediatismo, ou seja, ele pouco valoriza o processo, o esforço para você conquistar algo, né? E pouco valoriza a paciência. O consumismo, ele aumenta a comparação social, ou seja, estamos com a sensação constante de insuficiência. Né? Ele enfraquece os valores essenciais, como simplicidade, como gratidão e como solidariedade. Allan Kardec ele ensina que o grande obstáculo do ser humano, na verdade, do progresso moral, é o egoísmo, né, como eu falei. O consumismo é uma de suas manifestações modernas. Né? É uma das manifestações modernas do egoísmo. Porque quando a pessoa ela passa a viver centrada no ter, quando ela vive centrada no ter, ela se afasta do propósito espiritual, ela valoriza mais a matéria acima do moral, né? Ela dificulta o desenvolvimento das virtudes, como amor, caridade. Né? E nesse sentido, a família aparece como o principal espaço de resistência a esse processo, né? Porque é lá no lar que se ensina os valores que não se compram, né? Como caráter, como respeito, como equilíbrio. Né? A própria Joana de Ângeles, ela fala sobre isso, ela alerta sobre o excesso de apego material. Ela diz assim, que esse excesso de apego material, olha como esse está conectado com tanta coisa, gera um vazio existencial. Porque o espírito precisa de sentido, e o material não dá sentido. Bens não vão dar sentido para a nossa vida. Então, o excesso de apego material gera um vazio existencial. E aí a gente sabe quais são as consequências disso, né? Então, respondendo, sim, interfere profundamente, né? Mas o problema não é o consumo em si, olha aí. O problema é quando ele passa a definir quem somos, né? Então, o consumismo, ele ensina a ter mais, mas a vida e a espiritualidade nos ensina a ser melhor, né? A gente precisa fazer essa distinção. Eu acho que é mais ou menos isso, Dora. Bom, mediante o que nós conversamos até aqui, quais são os valores que deveriam ser prioridade para o futuro da humanidade? Bom, se pensarmos no futuro da humanidade, nós temos alguns valores que são indispensáveis, né? O amor é o primeiro deles, né? Porque o amor é entendido como prática, né? Na visão de Allan Kardec, né? Como ele já mencionou, ele sintetiza o ensino do Cristo, né? E não se trata de sentimento apenas, né? Ele está falando aqui de atitude, de cuidar, de respeitar, de servir, desse amor, né? Outro valor essencial é o respeito à dignidade humana, né? Kant, por exemplo, já afirmava que o ser humano ele deve sempre ser tratado como um fim, no sentido de finalidade, nunca como um meio, né? Ou seja, em um mundo cada vez mais tecnológico, esse princípio se torna ainda mais urgente, né, Dora? A responsabilidade
é outro princípio, né? Responsabilidade, porque sem responsabilidade, a liberdade pode gerar desorganização moral e social, por exemplo, como já alertava Emily Durkheim, né? O autoconhecimento, né, é que é base da reforma íntima na visão espírita, né? Outros autores como Joana reforça a transformação do mundo, e a transformação do mundo começa no indivíduo, né? É de dentro para fora, reforçando a importância do autoconhecimento. A solidariedade é outro valor, né? Em uma sociedade marcada pelo individualismo, a solidariedade é um contraponto. Aprender a viver em coletividade, né, é essencial para o equilíbrio social. O perdão, o perdão ele se torna cada vez mais importante e necessário num mundo onde as relações são frágeis e conflitos são constantes. Por que ele é importante? Porque ele permite reconstruir vínculos agora, aqui, não espera para outro momento, para outra encarnação. O perdão é fundamental para a gente se reorganizar, se ajustar, se refazer, né? E a gente não pode esquecer da educação moral, que é o que a gente fala, que é o que nos fortalece. Então, não basta formar profissionais, é preciso formar seres humanos conscientes, capazes de pensar, de sentir, de agir com ética, né? Por isso o lar, ele continua sendo a base da formação. Então, amor, respeito à dignidade humana, responsabilidade, autoconhecimento, que é a base da reforma íntima, solidariedade, perdão e educação moral, né? Então, a humanidade ela não precisa apenas de mais tecnologia, ela precisa também de mais consciência, né? De criticidade, porque o verdadeiro progresso não é apenas avançar por fora, como a gente vê hoje, né? O avanço intelectual das tecnologias, e aí estamos caminhando a passos largos, mas a gente precisa avançar por dentro, né? A gente precisa avançar por dentro, porque senão a gente vai continuar vendo paradoxo, né? Por um lado, mais tolerante, por outro lado, mais intolerante. Como assim? Eu digo assim, né? Porque não temos ainda, não entendemos que o equilíbrio é importante, né? E como a gente está falando de família universal, a gente não pode esquecer da nossa casa planetária também, né, Jax? Exatamente. Com Essa é uma certeza. proposta para o futuro. Senão, qual vai ser o nosso futuro se a gente não cuida nem da nossa morada, né? Pois é. E é importante a gente começar por nós, né? Como a Joana coloca, né? Evoluir por dentro, né? E na família, a exercitar todos esses valores que a gente falou aqui, que certamente vai refletir na sociedade. Uhum. Jax, a última pergunta. A espiritualidade, ela pode contribuir para resgatar valores na sociedade moderna? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Especialmente porque atua onde muitas outras abordagens não alcançam, né? Que é na consciência, no sentido da vida, na transformação interior, né? Eu sei que muita gente, vamos dizer assim, quer uma solução pronta, Uhum. mas não é bem assim, né? Vai existir um momento para a gente mudar esse olhar. Então, mas aí, contextualizando melhor aí a resposta, né? A sociedade atual, né, como a gente falou, avançou em tecnologia, informação, mas ela enfrenta muitas crises e a gente está vivendo essas crises de sentido, de ansiedade, de vazio, de conflitos, né? Então, a espiritualidade, ela entra justamente aí, porque ela reconecta o ser humano com o propósito, né? Responsabilidade e valores mais profundos.
Allan Kardec, ele diz assim que o ser humano é um espírito em evolução, né? Nós vivemos o estágio humano da evolução espiritual. E isso muda tudo, porque amplia a perspectiva. Então a vida ela não se limita ao material, as nossas ações não têm consequências, perdão, as nossas ações têm consequências morais e estamos aqui para evoluir, né? Então, assim, amplia a nossa perspectiva. E como é que ela resgata esses valores? Porque ela dá sentido à vida. Então, quando a pessoa entende que a vida tem propósito, ela passa a valorizar mais o que realmente importa, que é o caráter, são as atitudes, as relações. Ela combate o egoísmo, né? A doutrina espírita ensina que o egoísmo é a raiz de muitos males, como falamos. Então, a espiritualidade, ela convida à superação disso, né? Por meio do amor, da caridade, etc. Ela resgata, fortalecendo os valores universais, como o amor, o perdão, a responsabilidade, o respeito, né? Ou seja, deixam de ser ideais e passam a ser práticas constantes, né? Ela resgata, estimulando a reforma íntima, como a Joana de Ângeles reforça, que a verdadeira mudança, como eu falei aqui também, começa em cada indivíduo, de dentro para fora. Ela resgata, valorizando a família, né? Então, a espiritualidade já mostrou, você tem muitos autores, muitos livros, muitos pesquisadores, que fala a família é um espaço de aprendizado e de reencontro de espíritos, né? Fortalecendo esse compromisso com o outro. Então, e mesmo fora da doutrina, do campo religioso, a própria psicologia ela reconhece os benefícios da espiritualidade. Traz maior equilíbrio emocional, mais resiliência, centro de propósito, melhor qualidade nas relações. Então, sim, a espiritualidade é uma das principais ferramentas para resgatar valores, né? Porque ela transforma o interior. E é de dentro para fora que a sociedade muda, né? Então, é nesse sentido, é com esse olhar, né? Então, a sociedade, ela vai mudar quando nós, né, entendermos a necessidade de mudar. Então, e a espiritualidade é um caminho que pode levar a essa mudança, né? Chegamos aqui ao momento da nossa mensagem. Eu vou trazer aqui uma mensagem de Emmanuel para a gente fazer a leitura e depois você pode fazer uma rápida reflexão sobre o conteúdo dela. A mensagem se intitula Educação no Lar e inicia citando a fala de Jesus em João, capítulo 8, versículo 38, quando ele diz: Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por substitutos obscuros que envenenam a alma.
Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filho na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Emmanuel é cirúrgico. Eu fico pensando, a gente imagino aquelas famílias que são constituídas por pessoas que vêm de um lar onde tem valores, né? Para não dizer vem de um lar espírita, vem de um lar que tem valores, valores sólidos, né? Onde, enfim, são pessoas estáveis, pessoas emocionalmente maduras, né? Mas esse mundo ideal, ele não necessariamente é assim, ele não vamos romantizar, é muito difícil, né, Dora? Mas como o próprio Jesus disse, instruí-vos, né? E daí nossa responsabilidade passa a ser maior ainda quando a gente tem consciência disso, né? Porque falar sobre educação no lar e falar sobre os valores morais, né? A gente pode incorrer no erro de achar que educar no lar é dar o direcionamento, mostrar o caminho, mas não exemplificar. É aí onde está o equívoco. A educação no lar é pelo exemplo. É pelo exemplo. Então, os pais primeiro precisam compreender, precisam aprender, né? E aí, sim, vai ter erro, né? Vai ter dificuldade, mas o principal, se você tem vontade de acertar, então é buscar o caminho, é buscar aprender, é buscar se melhorar para você dar o exemplo para o filho. Porque no final da mensagem, né, Jesus fala, né, sobre isso, sobre os filhos, né, reproduzirem o comportamento. Né? E a própria ciência, a psicologia, os mestres da educação falam da importância do exemplo, ensina muito mais de que você ficar fazendo sermão e etc. Né? É o seu proceder. Então, a educação no lar, ela passa não pela orientação teórica que você dá, mas pelo exemplo, o seu exemplo, né? Essa é a educação no lar. E é muito importante, né? É fundamental para tudo, principalmente para a sociedade, para a gente gerar pessoas com consciência, com maturidade, com valores, né? Porque intelectualmente a gente vê o paradoxo. Tanta gente tão inteligente, tanta gente em posições e em cargos que poderiam fazer tanto, com tanta capacidade, mas falham. Falham por quê? Faltou os valores morais, né? Faltaram os valores morais, né? Para direcionar, para ser o referencial na hora das principais decisões, né? Então, eu acho que Jesus ele nos convida, né? Convida a compreender o que é verdadeiramente a família e tudo que gira em torno da família. Não é fácil falar sobre família, né? Os valores meio que nos empurram para o externo, né? Nos empurra lá para fora, lá para as tecnologias, né? Nos impulsiona para outros lugares. Mas a família continua sendo a base e a gente precisa investir na família, falar mais sobre e principalmente os pais poderem entender, né, que a educação no lar é uma educação de exemplo. A educação no lar ela implica
o autoconhecimento, é o nosso. Eu, como pai, tive que aprender. Eu não recebi manual, não nada disso. Eu tive que aprender, né? Por quê? Primeiro porque eu tinha consciência, então o puxão de orelha é maior. Então, é mais ou menos por aí, Dora. É interessante quando ele fala que precisa o espírito ser muito evoluído para ele fugir dessa condição de seguir os pais que estão no caminho errado. É, Então, infelizmente, a nossa condição, a maioria de nós, os pais aqui, nós ainda estamos numa situação de inferioridade muito grande, precisa ter essa consciência que você e muitos outros pais têm de dizer, não, eu tenho que fazer diferente, eu tenho responsabilidade com esse ser, eu tenho que ser exemplo para ele, né? Mas, infelizmente, o que, é que se vê hoje, né? Tem muita criança aí sendo educada pelos TikTok da vida e por tantas outras fontes. pelas redes sociais, né? É, Esses filhos, assim, que se destacam, e às vezes a gente olha e fala assim, é uma flor brotando ali em meio a um lajedo, em meio a pedras, né? uhum, Mas às vezes ele tem um propósito de estar ali, né? E a sim, gente sabe, como conhecedores, assim, um pouquinho mais da filosofia espírita. Mas é bem por aí mesmo, Dora. A gente precisa falar. E tá aí a tecnologia. A gente está aqui conversando sobre a família, né? E aí as pessoas podem aproveitar ou não. A gente torce para que dê certo, que toque o coração das pessoas. nós vamos concluir aqui a nossa programação com a Joana, quando ela diz que discute-se muito na atualidade a questão das conquistas éticas e morais, tentando se explicar que a falta de sentimento e de amor responde pelos desatinos que aturdem a sociedade. Ela diz que tem razão quem pensa dessa forma, mas a causa mais profunda do problema, segundo ela, se encontra na dificuldade do discernimento em torno dos valores humanos. O questionamento a respeito do que é essencial e do que é secundário inverteu a ordem das aspirações, fazendo com que o ser humano busque as sensações como sendo realização fundamental e relegue a plano inferior as expressões da emoção mais elevada. A conclusão que chegamos é a seguinte: cabe à família resgatar os valores familiares na sociedade moderna, priorizando o que é essencial. E é nisso que a família precisa focar e ser exemplo. Não é isso, Jacques? Sim, e nós que temos essa consciência, né, tentar propagar isso na família, né, e influenciar de forma positiva, né, as pessoas a essa responsabilidade. Pois muito bem, estamos concluindo o nosso programa. Passo para o Jacques as considerações finais para a gente poder encerrar. E pronto, é só agradecer a oportunidade que você está me dando de falar sobre a família, porque sempre, quando eu vou ler, vou me preparar, eu aprendo um pouco mais, eu me lembro de algo, né, importante para mim, né? Isso para mim é bom, né? A gente que está sempre transmitindo, a gente tem, não significa dizer que existe perfeição aqui, não. Significa dizer que a gente está sempre sendo lembrado do que nós precisamos fazer, né? Sim, E, e anular é com base no Evangelho, né? Pelo menos eu costumo dizer isso porque funcionou para mim. O Evangelho no Lar me permite toda semana, todo domingo, 7 horas, falar sobre valores, né, junto à minha família. E principalmente falar para mim mesmo, lembrar para mim mesmo do que eu preciso, né, dos pontos que eu necessito. Então, é sobre isso. Muito obrigado, né, muita luz e muita paz para todos. nós é que agradecemos. Se vocês não aceitam o nosso convite, não tem programa, né? E é maravilhoso a gente ter esse momento de troca, de conversa, a gente aprende muito também.
Então, se você gostou desse conteúdo, por favor, passe adiante o link, divulgue entre os amigos, curta, deixe o seu like lá no canal, porque o YouTube ele tem uma política de trabalho que ele precisa saber se está gerando interesse. Então, quando você curte, quando você se inscreve no canal, faz esse movimento, ele diz, essa mensagem é importante, e distribui mais. E o nosso interesse é justamente esse, levar adiante a divulgação. Não temos nenhum lucro com isso. Nosso canal é totalmente isento de qualquer natureza financeira. Então, uma boa semana para todos. E, se Deus quiser, na próxima semana, daremos continuidade à temática família, porque esse mês de maio nós vamos conversar sobre família. Boa semana para todos e até o nosso próximo programa.